Bem, então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre como o Thales conseguiu gerar R$ 22.000 de faturamento investindo R$ 50 no Facebook. Pra gente começar, conta um pouquinho aí quem é você, o que você faz aí em Mogi das Cruzes. Bom, me chamo Thales Barizon, né? Sou publicitário. Sempre tive interesse, né, em aprender mais com o Facebook, que hoje é uma excelente plataforma, né, de divulgação de empresas. Eu consegui ter minha escola de mergulho, minha primeira empresa, com 21 anos. Muito legal. Então hoje você tem a Tubarões Sete Mares e vocês promovem aí mergulhos, né? Quando eu falo que tudo dá pra vender pelo Facebook, desde que o seu público esteja lá, o Thales é a prova viva que sim, dá pra vender até mergulho usando o Facebook. Eu queria entender um pouquinho como que você me conheceu e como é que você foi parar aí nesse universo do Facebook. Com o tempo, né, eu acabei aprendendo um pouquinho sobre o Facebook, né? As coisas bem básicas mesmo, como todo mundo tem o Facebook. E eu queria ir mais a fundo nisso. Eu comecei a pesquisar no Google e eu não tinha muito tempo, então tinha que ser ao mesmo tempo também online. Que daí foi quando eu comecei a entender toda a engrenagem do Facebook, esse mistério. Que ninguém imagina, né? A gente acha que é só impulsionar a publicidade e ninguém se dá conta de que realmente tem toda um passo a passo para ser seguido lá. Então daí foi quando eu comecei a entender mais isso daí, ver que eu tinha grandes possibilidades com pouco investimento, o que eu não conseguiria em mídias tradicionais. Como que foi essa tua jornada aí entre começar a estudar, começar a aplicar e já começar aí a ter os resultados? Tudo que eu ia aprender no treinamento, eu tinha o modelo da minha empresa para aplicar. Então tudo eu colocava no caderno, traçava uma meta, um objetivo e ia fazendo testes. E tudo que eu fui aprendendo, passo a passo dos capítulos, eu ia aplicando aos poucos. Coisas que eu não entendia, eu ia no grupo e a pessoa falava, comentava algo, eu já absorvia também. Então, quando eu entrei no curso, consegui conhecer mais e aprendendo no dia a dia, eu ia aplicando ele na minha empresa. Desde o funil de vendas até achar o persona. Então, eu fui aplicando e fui desenvolvendo. Até criar uma estratégia, até criar um processo. Foi esse processo, junto com um marketing, né, que eu fiz, que acabou dando certo e me levou ao meu case de sucesso. Vamos lá, então, se aprofundar, mergulhar aí nos passos que você seguiu para gerar esse resultado, para mim, extraordinário. Eu não sei nem que palavra utilizar. É onde você investe R$ 50 e retorna R$ 22.000. Eu não sei, mas eu acho que isso rende mais que a poupança, né? Eu acho que... Rende mais, eu acho que melhor. Então, o primeiro passo foi na persona mesmo. Porque o mergulho, ele sempre foi um marketing voltado para homem. Então, muito homem fazia mergulho. Esse entendimento do meu mercado, ele me levou a saber que o meu principal cliente, o meu potencial cliente, eram vocês, mulheres. Então, foi fazendo isso, trazendo o casal junto pro mergulho, trazendo as mulheres também junto pro mergulho, que a estratégia começou a ganhar um caminho. Comecei a pegar imagens de casais mergulhando, vídeos chamativos com o fundo do mar, envolvendo natureza, que chamassem atenção, não fosse só vídeo simples, né? Então foi tudo isso, criando, entretendo, botando na cabeça dessas pessoas, através de imagens e vídeos, né, em si, fazer com que essas pessoas também tivessem vontade. Porque eu tinha um produto que era interativo e ao mesmo tempo chamativo, né, que é o mergulho. Não, super interessante. Então, novamente, você que tá com dificuldade aí, você achou uma maneira, entendendo a sua persona, conhecendo o que ela gosta, você começou a chamar a atenção dela, com as imagens bonitas que você falou. E aí agora, quando a gente começa a entrar nesse caso específico, qual foi o insight aí que você teve e que você criou, então, aí toda essa estratégia? A gente queria trazer pessoas que nunca tiveram a oportunidade de mergulhar, o mergulho, mas pessoas que queriam fazer apenas uma vez o mergulho. Porque a gente vende muito curso de mergulho aqui, mas é uma coisa muito específica. Elas querem apenas sentir a experiência, como que é mergulhar. E as operadoras que trouxeram o marketing do mergulho, fizeram um marketing muito errado e criaram um termo totalmente diferente, chama Discover Scuba. Então, eu peguei e criei o termo mergulho duplo. Foi muito mais fácil para o pessoal entender. Foi quando eu comecei a direcionar todo o marketing do Facebook, assimilando o mergulho duplo com o mergulho junto com o instrutor, sem a necessidade de um curso de mergulho. Então, a partir disso, ficou, vamos dizer assim, fácil você começar a fazer esse marketing. Aí você começou a investir, então, em publicidade para que essa ideia começasse, então, a ser divulgada. Como é que foi a campanha, de modo geral, de uma maneira até mais técnica? Além do próprio anúncio em si, além da própria imagem, né, de entrega, eu tive que criar um processo. Então eu queria fazer um processo interativo, do qual eu conseguisse trabalhar todas as ferramentas sociais. Então eu tinha o Facebook como uma arma principal. Através do Facebook, ele poderia me chamar imediatamente para esclarecer todas as dúvidas. Tinha o número dele pessoal do WhatsApp. Queria imagens, queria saber como que era o mergulho, eu direcionava ele para o Instagram. E de última hora eu finalizava ele no e-mail, porque daí ele ia ter que mandar um e-mail com os dados dele. Então eu tinha ele nas 4 principais plataformas que eu posso ter. Através disso a gente começou a direcionar as publicidades junto com esse processo, né? Esse processo de compras que eu chamo. Então, eu tinha um produto que tinha uma super chance de crescimento, alinhado com um bom preço. O mergulho era muito caro.
Nunca ninguém parcelou mergulho do jeito que eu parcelo. Vamos supor que 100 clientes me chamassem nesse exato momento. Através disso, eu criei uma lista de transmissão. Eu conseguiria também mandar continuamente para ele, continuar em contato com ele, jogando na cabeça dele que ele tem que vir mergulhar. Mas não com mensagens diretas. Você tem que trazer ela através de entretenimento. Ela vem com a vontade. Então, eu jogava a isca para ela, que era uma imagem do fundo do mar maravilhosa. Isso por si só já chamava a atenção deles. Muito legal. Então, só pra entender, você fez essas campanhas, nessa você investiu 50 reais pra promover e tudo mais, e saiu do outro lado 22 mil reais, que foram pacotes que você acabou fechando a partir da promoção aí desse conteúdo. Mas, como eu disse, não é do dia pra noite, né? Você teve todo esse trabalho anterior, entendendo o público e tudo mais. Provavelmente você deve ter feito testes de imagens e tudo mais até chegar aí nesse resultado. E claro que o Facebook ajudou a comunicar todo o trabalho, né, de bastidor, de gestão mesmo que você tem feito, desde preço, parcelamento, marketing e tudo mais. Então o Facebook foi uma peça, eu acredito, fundamental para comunicar tudo isso. Porque não adianta você ter a melhor empresa do mundo, o melhor produto do mundo, o melhor mergulho do mundo, se ninguém sabe que ele existe, né? E hoje, Thales, qual dica você se daria se você estivesse começando hoje? Eu acho que eu fui tudo no tempo certo. De qualquer jeito, foi tudo no tempo certo. Mas sempre continuar estudando o seu mercado, porque tudo muda. Todos os meios de comunicação mudam. O processo de compra das pessoas, da mente principalmente, muda. Então, é você entender realmente quem que é o seu público, onde ele está comprando, o que está fazendo, o que está motivando ele a comprar. É entender como que funciona a venda, desde quando você lança ela, até você entender, você se passar pelo cliente, por que você compraria isso. Eu acho que isso são fatores que vai ajudar você a desenvolver mais e vender mais. Como é que você se sentiu quando você chegou lá no final da planilha e viu que tinha faturado 22 mil reais com essa ação? Eu entendi que eu estava no caminho certo. Então, o caminho que eu não tinha nem noção, se eu não tivesse feito o curso, vamos supor, se eu não tivesse entendido realmente como funciona a engrenagem do Facebook, talvez eu não chegaria nesses resultados. Porque não é só o fato de você pagar uma publicidade e deixar o Facebook veicular. Você tem que entender como funciona todas as estratégias do Facebook e as estratégias do perfil da sua empresa. Você tem que entender a sua empresa, como que você vai lançar ela na mídia digital. Então, quando eu cheguei com aqueles resultados, eu via o potencial em compra que eu tinha. Então, me motivou muito mais a continuar e não parar de investir.